cuidado de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste sábado da 31ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do tratado sobre o benefício da morte de Santo Ambrósio Bispo e traz como título: Levemos sempre em nós a morte de Cristo. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que é catequese para nós, é instrução para a nossa vida de fé. Disse o apóstolo: para mim o mundo está crucificado e eu para o mundo, para que saibamos por fim que nesta vida há morte e boa morte. Exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo. Pois quem tiver em si a morte de Jesus, precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atue, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida. Vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória, vida excelente terminado o combate. Nela, a lei da carne já não luta contra a lei do Espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E francamente não sei qual tem maior força, esta morte ou a vida. É claro que atendo à autoridade do apóstolo que diz: portanto, a morte age em nós, mas a vida em vós. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida? Por isto, ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão nesta vida, para que refulja em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado o nosso homem interior, e se desfaça nossa habitação terrena, abrindo-se assim para nós a habitação celeste. Imita, portanto, a morte, que se separa da união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías. Desata as cadeias iníquas, solta os laços das altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo limite injusto. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse. Mas para não ser de novo a morte o fim da natureza humana, foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Por isso, a morte é a passagem de tudo. É preciso que passes continuamente, passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal para a imortalidade, das perturbações para a tranquilidade.
Por isto, não te assuste a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegrem. Pois que é a morte, a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes? Por isto, disse ele, morra minha alma nas almas dos justos. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje ouvimos mais um texto de Santo Ambrósio, que mais uma vez vem falar sobre a questão da morte. Aliás, essa semana, como é a semana dos fiéis defuntos, celebramos na última terça-feira a comemoração dos fiéis defuntos, temos ouvido vários textos que falam sobre a morte. No texto de hoje, Santo Ambrósio lembra muito bem que a morte tem o seu propósito, que a morte é a passagem da corrupção para a incorruptibilidade, é a passagem do sofrimento para o regozijo na presença de Deus, é a passagem da realidade das iniquidades para a santidade plena. A morte é a porta, é a passagem para a vida verdadeira. Por isso, Santo Ambrósio lembra da própria morte de Cristo, tão necessária no tempo de Jesus, para que ele pudesse nos oferecer a verdadeira vida. Lembra Santo Ambrósio que devemos aceitar a morte de Cristo em nós, para que possamos também viver a vida de Cristo. Lembrando de Jesus que não merecia a morte, todo puro e todo santo, mas que se sujeitou à morte porque assumiu a nossa natureza mortal e que, assumindo a nossa natureza, matou a morte e ressuscitou, nós também somos convidados a tomar consciência da nossa natureza limitada, da nossa natureza temporal, aqui, enquanto caminhamos nesta terra, que deverá passar pela morte para abraçarmos a eternidade. Assumindo em nós a morte de Cristo, estamos já assumindo a sua vida. E depois de passada pela porta, poderemos alcançar a vida que realmente interessa, na eternidade. Como já lembrei essa semana, num outro momento, a morte não pode ser por nós demonizada. É verdade, muitas vezes ela chega de modo inesperado, muitas vezes chega até de modo violento, e isso realmente nos causa impacto, nos causa tristeza, principalmente quando, de modo precoce, percebemos a sua chegada a um ente querido, a um amigo, um conhecido. No entanto, para nós que cremos no céu, a morte não pode ser algo sem sentido, mas deve ser encarada justamente como essa passagem para algo melhor, para algo a mais, para o infinito, na eternidade de Deus. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia que já é especialmente dedicado à nossa devoção à Nossa Senhora, queremos invocar neste ato de consagração a intercessão de Maria. Nos consagrando a Nossa Senhora, também agradamos a Deus, porque é ela a primeira que nos conduz a Jesus, nosso Senhor, levando a Ele também nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado abençoado, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Que seja um tempo privilegiado também para se preparar bem para a grande celebração de amanhã, o dia do Senhor, o domingo, o dia da ressurreição, o dia da Eucaristia. E de um modo muito especial, amanhã celebraremos o dia de todos os santos. Então que seja um dia realmente de preparação, o dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.